libera sobre mim uma devoção extrema, sobre mim devoção extrema, ser intenso com as coisas do Senhor. Clame a Ele. Libera em mim devoção extrema, sim, devoção extrema. Eu quero ser intenso com as coisas do Senhor. Sim, libera sobre mim devoção extrema, sobre mim devoção extrema, ser intenso com as coisas do Senhor. Sim, encontra em mim um coração disponível, encontra em mim um coração desejoso, encontra em mim um coração que ame a tua presença mais do que todas as coisas. Sim, encontra em mim um coração disponível, encontra em mim um coração totalmente rendido, encontra em mim um coração que ame sua presença mais que tudo. Vamos pedir para que Ele encontre em nós. Encontre em mim um coração disponível, encontre em mim um coração que te busque, encontre em mim um coração que te ame mais do que todas as coisas. Sim, mais uma vez, clame comigo. Encontre em mim um coração disponível, encontre em mim um coração que te busque, encontre em mim um coração que te ame mais do que todas as coisas, Senhor. Um coração igual ao seu, um coração igual ao seu. Encontra em mim um coração disponível, encontra em mim um coração que te busque, encontra em mim um coração que te ame mais do que todas as coisas. Eis-me aqui. Encontra em mim, Senhor, um coração disposto a obedecer. Sim, encontra em mim olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Ó, encontra em mim
encontra em mim. Encontra olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Encontra em mim. Sim, nós clamamos: encontra em nós nessa noite olhos para olhar a partir da sua perspectiva, ouvidos para ouvir a tua voz, corações guardados em ti, na pureza do seu olhar, na pureza do seu cuidado, Pai. Sim, sim, encontra em mim, Senhor. Encontra em mim, Senhor. Encontra olhos que vejam, ouvidos que ouvem e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Encontra em mim, Senhor. Sim. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Ó, encontra em mim. Ó, encontra em mim. Ó, encontra em mim. Diz a Ele: encontra em mim. Sem olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração guardado em ti. Ó, encontra em mim. Ó, encontra em mim, ó, encontra aqui, ó, encontra em mim, Senhor. Sim, sim, os nossos sentidos espirituais aguçados para as coisas do Senhor. Ver a partir da tua perspectiva, me mover a partir dos teus movimentos, sim, caminhar de acordo com a sua direção e andar debaixo dos teus conselhos. Sim, 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 sim. Eu quero estar sincronizado a cada movimento seu. Eu quero estar sintonizado ao som da sua voz. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Sim, eu quero estar sincronizado a cada movimento seu. Eu quero estar sintonizado ao som da sua voz. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Sim, então vem e abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento
movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Aguça os meus sentidos espirituais. Sim, aguça os meus sentidos espirituais. Eu quero ver além. Aguça os meus sentidos espirituais. Eu quero estar alinhado a Ti, Senhor. Sim, olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração guardado em Ti. Sim, sim. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração guardado em Ti. Encontre em mim, olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração guardado em Ti. Encontra em mim olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração guardado em Ti. Um coração guardado em Ti. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração guardado em Ti. Encontra em mim.
caia nererere terrematai seseia. Shela raia nerere matarra coio sussu tudo yenererea. O poder criativo de Deus sendo liberado e caindo sobre nós. O poder criativo de Deus caindo e sendo liberado sobre nós. Do Deus que jamais foi criado. Sim, do Deus que jamais foi criado. Do Criador que jamais foi criado. Receba cura. Sim, o Receba poder cura. criativo de Deus Receba caindo. cura. O poder criativo de Deus. Cura Do nas Deus emoções. Criador que Cura jamais no foi físico. criado. Sim, flua o poder criativo de Deus. Flua o poder criativo de Receba Deus. Do Deus nome de Criador Jesus. que jamais foi criado. Do Deus Criador que jamais foi criado. Oh, Chamamos os cativos para a liberdade dos filhos de Deus. Sim, flua o poder criativo de Deus. Abrimos as Flua o cadeias. poder criativo de Deus. Do Deus Criador que jamais foi criado. Seja livre. Deus Criador que jamais foi criado. Flua o poder criativo de Deus. Flua o poder criativo de Deus. Do Deus Criador que jamais foi criado. Deus Criador que jamais foi criado. Aquele que faz do nada tudo. Daquele que faz do impossível fácil de resolver. Daquele que faz do nada tudo. Sim, sim. Daquele que faz do impossível fácil de resolver. Pois Ele fez tudo sem ser feito. Ele criou tudo sem ser criado. Ele é a essência, é o domínio, é o princípio e a eternidade. Flui o poder criativo de Deus. Flui o poder criativo de Deus. Sim. Sim, cura fluindo. Sim, uma restauração que só Ele pode fazer. Que só Ele pode fazer. O poder, Deus Criador que jamais foi criado. Flua o poder criativo de Deus. Sim, flua o poder criativo de Deus. Do Deus Criador que jamais foi criado. Do Deus Criador que jamais foi criado. Sim. Do Deus Criador que jamais foi. Flua, 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 flua. Do Deus Criador que jamais foi criado. Se flua o poder criativo de Deus. Se flua o poder criativo de Deus. Sim, do Deus Criador que jamais foi criado. Do Deus Criador que jamais foi criado. Nós reconhecemos, Tu és o Deus Criador que jamais foi criado. Sim, do Deus Criador que jamais foi criado.
flua a cura do teu nome, flua a cura do teu nome. Se nesse ambiente profetizamos cura, no nome glorioso, nesse ambiente selado pelo Senhor. Sim, oh, 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 oh. Do Deus Criador que jamais foi criado, do Deus que cura que jamais foi sarado. Ele cria a ferida, Ele cura. O Deus que cura, porém jamais Ele foi sarado. Oh, o Deus que cura, que jamais foi sarado. Sim, flua a cura do Senhor. Sim. Quão terrível é esse lugar! É a porta, é uma porta dos céus. E muitos dirão: o Senhor está nesse lugar e eu nem sabia. Unidos com os anjos e com os seres celestiais, nós clamamos santo. Eu vejo uma porta aberta. Há uma porta aberta.
Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz. Alguns aqui estão precisando ouvir a primeira voz. Alguns aqui estão precisando ouvir novamente a primeira voz. Alguns têm ouvido demais aquilo que Paulo chamou de as várias vozes que há no mundo. E por isso você está tão confuso e vendo tão embaçadamente. Você precisa ouvir novamente a primeira voz. Você precisa ouvir a primeira voz. Se nós o atraímos aqui, então agora a gente tem que agir e reagir adequadamente. Por isso, tudo que você vier a fazer nesse ambiente, faça com temor, respeito e reverência. Não é um momento para tirar fotos, conversar. Se nós o chamamos, agora o honremos. A primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Há uma porta aberta, há uma voz, a primeira voz, e há um convite: sobe para aqui e te mostrarei. Porque entramos numa confusão, porque a igreja brasileira entrou numa confusão, porque ela deixou de subir, ela começou a se envolver demais com a terra, as coisas terrenas. Tiramos os olhos dele e começamos a colocar os olhos em nós mesmos e nos homens. Perdemos o foco, nos distraímos, ficamos sem rumo e ficamos confusos. Mas a boa nova é que há uma porta aberta. Aleluia, sim. Há uma porta aberta para a igreja do Brasil. Há a primeira voz voltando a falar conosco. E há um convite, e o convite é: sobe para aqui. E aí, eu te mostrarei as coisas que hão de vir depois das primeiras. Há quatro palavras no meu espírito para nós nessa noite. E uma delas fala de visão. De ver claramente. De ver claramente. Ver claramente. Em Gênesis capítulo 13,
nós vemos alguém que tomou uma decisão correta e uma outra pessoa que tomou uma decisão errada. E nesses dias, o Senhor me deu essa palavra, faz poucos dias. E eu entendi que, de alguma forma, ela representa ela traz um retrato da igreja brasileira. Ou talvez de duas igrejas. Como diz o profeta Nilson, a igreja dos homens e a igreja de Yeshua. Mas Gênesis capítulo 13, ele é uma consequência do início da chamada de Abrão, ainda no capítulo 11. O Senhor fala com o pai de Abrão, Tera, ou Terá, e fala para ele sair, deixar uma geografia para trás, uma geografia que não tinha a ver com o que Deus tinha para eles, até porque aquela geografia era influenciada e dominada pelos deuses babilônicos. Ur dos Caldeus, da onde o Senhor chamou Abrão, seu pai Tera, sua esposa Sarai, era uma terra que não tinha a ver com o que Deus estava para construir a partir de Abrão na terra. E o Senhor falou com seu pai e disse: deixa essa terra para trás e vai para uma terra chamada Canaã. Ele tomou seu filho, ele tomou o seu neto e seguiu com alguns familiares. Mas por alguma razão que a Bíblia não fala, não menciona e nós desconhecemos, o pai de Abrão para numa cidade, numa terra chamada Arã, e lá ele decide ficar. A chamada que era para Terá e até Canaã não é completada por ele. Volto a dizer, por alguma razão, rei, ele para ali. Não sabemos se pelo cansaço, pelas dificuldades, ou pelo favorecimento daquela terra, mas o fato é que ele fica no meio do caminho. Resumindo, ele não completa a jornada, ele não completa a palavra que o Senhor tinha dado a ele. Mas da onde ele parou, o seu filho Abrão continua. Há uma geração que por alguma razão parou. Talvez havia um propósito do Senhor, mas eu vejo que uma geração foi até um determinado ponto, foi até Arã,
Mas o Senhor chama a próxima geração para da onde a geração anterior parou, prosseguir. E nenhum lugar pode ser a nossa habitação por muito tempo que não seja Canaã, a terra da promessa, a terra dos propósitos. Da onde Arã para, Abrão continua, porque o Senhor chamou, lhe deu uma palavra, lhe deu uma promessa, e ele segue. Mas nesse processo que ele estava seguindo, veio uma grande fome aonde ele estava. Até então o Senhor estava guiando. Se você for ver no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor foi guiando os próximos passos. Porque a única coisa que o Senhor falou de concreto foi: deixa a tua terra e depois vai para uma terra que eu te mostrarei. Apesar que o Senhor tinha falado no início para o seu pai, volta a dizer, Canaã. É difícil uma chamada como essa, onde você tem que deixar seu conforto e sua segurança emocional, física, onde você tem que romper com tantas coisas, deixando para trás para ir para uma terra incerta, ou para dar passos que você ainda não tem de forma tão clara. Mas o fato é que o Senhor estava guiando, não mostrava o todo, mas Ele sempre mostrava a próxima peça do quebra-cabeça. E eu não sei se com os irmãos é assim, mas na minha vida Deus nunca mostra o todo, Ele sempre mostra a próxima peça. E aí a gente tem que ir vivendo por fé. Com mais alguém é assim? Normalmente é assim. Mas o fato é que vem sobre aquela terra onde Abrão estava uma grande fome, uma terrível fome, e ele tem uma ideia. Ele não esperou a palavra do Senhor, ele não consultou o Senhor, ele olhou para as circunstâncias e teve uma ideia. E muitos dos problemas que nós enfrentamos é quando em meio às circunstâncias temos uma ideia, tomamos uma decisão, não consultamos, muito menos esperamos a palavra do Senhor. Temos uma ideia, eu tenho uma boa ideia. A situação está crítica, eu preciso tomar uma decisão, eu tenho uma ideia, eu vou dar um jeito. E Abrão tem a ideia de ir para o Egito, logo o Egito, Abrão. E ele vai para o Egito, Deus não falou para ele nada sobre isso. Quando chega no Egito, ele tem uma baita de uma confusão, porque Egito, espiritualmente falando, nada a ver com o país que existe hoje. Mas para nós, pelo menos nessa noite, tem um significado de um lugar fora do propósito, fora da chamada de Deus, um lugar de confusão. E Abrão, quando chega lá, ele já tem uma outra ideia, tão ruim quanto a primeira. Sabendo que sua esposa era bela, provavelmente sabendo como eram os egípcios, ele decide e combina com Sarai, para que se alguém lhe perguntasse, ela dissesse que era sua irmã e não sua esposa. E o rei do Egito então manda chamar, porque ele vê a beleza, ou ouve falar da beleza de Sarai, e manda chamá-la. E se não fosse uma intervenção de Deus, se Deus não visitasse lá em sonho o faraó, o rei do Egito, aquela que tinha um chamado para se tornar uma mãe de nações, ia reproduzir filhos do Egito. Isso te lembra alguma coisa? Quando você ouve falar a palavra mãe de nações, ou celeiro de nações, ou aquela que vai dar filhos para as nações, te lembra alguma coisa? O quê?
a nação brasileira. Mais alguém lembra disso? A princesa que estava ainda em formação, não tinha o H da identidade de Yahvé ainda no seu nome, consequentemente na sua identidade. Quase coabita forçadamente com o rei do Egito. E ia dar uma confusão, rei. E eu vejo, se não estou ficando maluco, pode ser que sim. Rei. Um retrato da igreja. Tomamos algumas decisões e fomos a alguns lugares que o Senhor não nos mandou ir. Estávamos quase produzindo filhos de confusão, um embaraço completo, porque estávamos entrando em aliança com o Egito. Sem perceber, deixamos que coisas que não tinham a ver com o nosso chamado e identidade estavam entrando na igreja brasileira. Essa é a minha leitura e você pode discordar e fique bem à vontade em relação a isso. Mas isso não é fruto de alguém que leu apenas livros, assistiu pregações no YouTube. Isso é fruto de alguém que sinceramente tem empregado o pouco que tem para poder compreender aonde estamos e aonde devemos chegar como igreja do Brasil. Porque o meu chamado é cooperar para preparar o caminho do Senhor. Ser uma voz ajudando a preparar o caminho do Senhor. Até que Abrão percebe que estar no Egito não ia salvá-lo, que estar no Egito não era a chamada, não tinha a ver com o propósito, não tinha a ver com o destino, não tinha a ver com o percurso que Yahvé tinha preparado para ele. E ele decide então voltar, e ele começa a fazer literalmente um caminho de volta. Observe o que diz aí, Gênesis 13, a partir do versículo 1, eu estarei usando a versão chamada NVI. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe. Ele já tinha passado pelo Neguebe. Gênesis capítulo 12 fala disso. Com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele, seu sobrinho. O pai de Ló já tinha falecido. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Versículo 3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, casa de Deus, Bet-El, casa de Deus, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai. Ai significa monte de ruínas. Casa de Deus de um lado, um monte de ruínas do outro. No meio ele parou. Mas ele parou num lugar, diz aqui o texto, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Para mim, baseado nesse texto, há 4 palavras relevantes para a igreja brasileira nesse tempo. Chegaram em paz, Silvio e Júnior? Começamos quase agora. Para mim, há 4 palavras relevantes para esse tempo, para a igreja do Brasil. E uma delas é retorno. Nos envolvemos com o Egito. Perdemos a visão, ficamos embaraçados com muitas coisas. Como agora achar a trilha de volta? Como acertar o caminho e cumprir o chamado nessa janela de segunda chance que o Senhor está dando para a igreja do Brasil? Primeira palavra, baseado nesse texto, precisamos voltar, retornar ao primeiro lugar. Aquele lugar onde inicialmente sacrificamos para Ele, levantamos um altar para Ele. Precisamos voltar a um lugar chamado primeiro amor.
Foi isso que o Senhor confrontou na igreja de Éfeso. Paulo escreve uma carta dizendo: o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não entristeçam o Espírito. Se encham do Espírito. Em meio a essa carta ele ora, ele para tudo para orar pelos efésios por 2 momentos e registra a oração. Mas por algum motivo aquela igreja não perseverou nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Os anos se passam e o Senhor tem que mandar uma carta para ela. Agora não era Paulo escrevendo uma carta. Agora era o próprio Yeshua mandando uma carta por meio das mãos de João. E em resumo, ele mandou dizer: fala para a igreja de Éfeso que eu tenho algo contra ela. Eles abandonaram o primeiro amor. A única chance é de voltar à prática das primeiras coisas, se arrependendo e lembrando da onde caíram. O que eu entendo que o Senhor está falando para nós, a fim de sairmos de um lugar de confusão e voltarmos ao lugar aonde vamos cumprir o nosso chamado, voltemos ao primeiro lugar. Por isso esse é um tempo de revisão. Esse é um tempo de lembrarmos aquilo que o Senhor já falou conosco. Esse é um tempo de lembrarmos das experiências que já tivemos com Ele. Esse é um tempo de voltarmos a andar pelo caminho de Emaús, um lugar onde se anda com o coração aquecido. Ainda que não se tenha uma revelação completa dele, mas o coração se aquece. Um novo convertido, por exemplo, ele não tem um entendimento de quase nada acerca das coisas espirituais, acerca de quem é Jesus. Mas uma coisa o novo convertido tem, ninguém pode negar: um coração aquecido. Eu vou te dizer uma coisa: quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei de fato. Com 19 para 20 anos, não sabia de nada, leigo completamente, só tinha entrado na igreja evangélica uma vez. Não cresci num meio religioso. Mas uma coisa há muito viva na minha memória: meu coração aquecia. Eu queria estar em tudo. Eu não queria perder uma reunião. Eu não queria perder uma vigília. Eu li a Bíblia em um ano todo, que eu entendi nada, mas li, eu tinha muita fome. Muito mais fome do que capacidade de entendimento. Aliás, essa capacidade eu não tenho até hoje. Mas estou buscando. Mas havia uma fome, havia uma sede, havia uma paixão, havia um coração aquecido. Quando Abrão percebeu que perdeu a rota, ele agiu sabiamente. Ele voltou ao último lugar aonde ele tinha ouvido a palavra do Senhor. Ele voltou ao lugar onde ele tinha tido sua primeira experiência, seu primeiro encontro, e tinha sacrificado e levantado seu primeiro altar. Por isso, igreja, esse é um tempo de voltarmos ao primeiro altar, ao primeiro amor, ao início da nossa caminhada. Na mesma devoção, no mesmo desejo de sacrificar, no mesmo desejo de queimar por Ele, no mesmo desejo de conhecê-lo, no mesmo desejo de tocar a vida das pessoas. Sabe uma coisa que nós precisamos novamente no Brasil? Os evangelistas. Amanhã de manhã vamos falar sobre isso. Muito tem se falado dos mestres, dos profetas e dos apóstolos nesse tempo, e sim, é uma restauração do Espírito. Mas nesses dias eu senti que o Senhor vai ativar novamente no Brasil os evangelistas. E eles vão vir com tudo.
Eu amo os evangelistas, cara. Eles não falam coisas profundas, porque eles estão envolvidos com o essencial. Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo. Eu acho que não tem nada mais importante que isso. Mas essas simples coisas que eles falam é com o coração ardendo. Eu era novo convertido, eu ia para as cruzadas que tinha próximo da minha casa. Ficava lá na frente, um bando de homens todos de terno. E eu ficava lá na frente assim, ó. Parecia que eu estava numa final de Copa do Mundo do Brasil. Vibrando com aqueles caras que passavam incendiados, ardendo de paixão por Jesus. E pelas almas, penso eu. Um coração aquecido. E como eu desejava isso para mim. Minha esposa está ali de prova. Então, Abrão, que foi para o Egito por conta própria, agora também por conta própria, porque Deus também não falou para ele voltar. Ele entende, eu preciso voltar àquele lugar onde o Senhor falou comigo pela última vez e me deu um destino e me deu um propósito. Eu preciso voltar lá, porque eu preciso sacrificar novamente, eu preciso levantar novamente um altar naquele primeiro lugar onde eu acampei, onde eu tenho memórias, onde eu tenho experiências, onde eu comecei a construir uma história com o meu Deus. Então a primeira palavra nessa noite é retorno. Hey. Quando ele chega lá, ele decide permanecer. Já que o Senhor não lhe entrega o próximo passo, já que o Senhor não lhe fala nada novo, ele entende algo. Aqui eu vou permanecer. E essa é uma segunda palavra que eu entendo que o Senhor está falando para a igreja do Brasil. Num tempo onde muitos querem fazer grandes obras e mostrar os grandes frutos. Eu me lembro de um ser que ele chegou para Jesus e mostrou a glória dos reinos, os grandes frutos que ele tinha. E esse ser não era muito legal. Pois eu entendo, meu irmão, eu não tenho grandes obras para mostrar, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho permanecido. Então, se tem grandes palavras, se há uma grande obra para eu realizar, eu não sei. Eu sei que eu tenho permanecido naquilo que Ele tem comunicado. Por isso que uma outra palavra para nós, baseado no entendimento que Abraão teve, é: precisamos permanecer. Não podemos ser oscilantes, como um caniço agitado de um lado para o outro. Quando o Senhor foi falar acerca de João Batista, o Batista, quando Jesus foi falar acerca de João o Batista, o homem que não dava testemunho de si mesmo, por isso que eu o amo. Eu confesso aqui a vocês que eu não tenho paciência quando eu vejo alguém no púlpito falando demais de si mesmo. Não tenho mais paciência, não tenho. Porque eu fico contando as horas quando alguém vai começar a falar dele, do meu Senhor, do meu Salvador. E João era aquele cara que não apontava para si, não tinha rabo preso com ninguém, não vivia em função de agradar as pessoas, de uma oferta, de uma selfie, de uma aceitação, de um convite, de um ministério aplaudido e bem sucedido. Ele sabia quem era, ele tinha identidade. Ele sabia que Deus não tinha um chamado para ser um grande vulto, uma grande personalidade, mas ser uma voz. Uma voz ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Aliás, o figurino dele era o pior possível. O seu púlpito foi armado no pior lugar possível. A sua dieta a pior possível. A sua mensagem a pior possível. E ainda assim, parte daquela região vinha toda ter com ele. Porque aquele homem tinha um péssimo figurino com uma péssima mensagem. Porque era dura. Ele tinha fogo.
O Senhor falou, João, era uma lâmpada, João 5,35, que ardia e alumiava. Mas ele também falou que João não era... Quando vocês vieram ter com João, vocês viram um caniço agitado pelo vento, um homem inconstante? Não, vocês não viram. Vocês viram um homem vestido com vestes sacerdotais? Não, vocês não viram. Mas eu vos digo que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Ele era uma lâmpada que ardia e alumiava. João permaneceu. Perdeu a sua cabeça, mas não negociou sua mensagem, seu chamado, sua visão, seu propósito. Nem me lembro mais, porque comecei a falar de João. Mas enquanto Abrão decidiu permanecer, houve uma contenda entre os pastores de Ló, seu sobrinho, porque Ló prosperou também, e os pastores de Abrão. Interessante, né? Sempre quando há contenda, é sempre entre... A gente não vê as ovelhas contendendo, é sempre entre... Deixa para lá. É sempre entre os pastores. Mas isso não se fala no púlpito, né? Rei. Mas já foi falado, rei. E Abrão então chega para Ló e diz assim, Ló, faz o seguinte, não dá para a gente caminhar junto aqui. Escolhe para onde ir. Escolhe primeiro. Para o lado que você for, eu irei para o outro. Abrão libera e abençoa Ló. E Ló segue o seu caminho. No versículo 10, diz assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Não era o jardim do Senhor, era como. Cuidado com ilusão de ótica. Como a terra do Egito piorou. Ló não parou para consultar o Senhor, pelo menos Deus do seu tio. Ele olhou e disse, uau, é essa terra. Essa terra é boa, ela está me cheirando a uma terra próspera. Eu não preciso consultar e esperar a voz de Deus. Os meus olhos já viram a terra prometida. Eu sei que o Deus do meu tio, dos meus antepassados, falou de uma tal de Canaã. Mas eu estou vendo uma terra que parece como o jardim do Senhor. Mas também me lembra o Egito. Mas o Egito tinha comida, eu vou para lá. E a Bíblia fala, no versículo 12, que enquanto Abraão ficou na terra de Canaã, diga por favor, Abraão permaneceu, diga permanecer. Diz o texto que Ló foi mudando e montando suas tendas, até chegar aonde? Em Sodoma. Na versão revista e atualizada, diz que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. E no versículo 13 fala que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou como diz na NVI, eram extremamente perversos e grandes pecadores contra o Senhor. Olha aonde Abrão foi, onde Ló foi parar. Onde os olhos fixaram. E muito cuidado com o que você contempla, porque você pode ir parar lá. Muito cuidado onde você coloca seus olhos, porque você pode acabar armando sua tenda neste lugar.
Parecia um lugar muito bom. Então Ló foi atraído pelo que os olhos dele viram de longe. E gradativamente foi armando a sua tenda. E sem perceber, chegou em Sodoma. Um lugar de bagunça. Se o Egito era ruim, imagina Sodoma. Confusão, imoralidade, idolatria, perversão, ausência de temor ao Senhor. Todo tipo de bagunça, de confusão. Não era isso definitivamente que Deus tinha para Ló. Então, enquanto Abrão serve de referência para nós e de exemplo, como alguém que estava começando a dar um passo errado, mas voltou atrás, voltou ao primeiro lugar, e lá permaneceu até que viesse a próxima direção. Ló serve de advertência para nós, porque foi atraído por uma visão errada. E sabe uma outra palavra que o Senhor tem falado muito conosco nesses dias? Visão. Eu sinto uma inquietação constantemente, como o Senhor fazendo uma pergunta, como se Ele estivesse perguntando para mim o que Ele perguntou a Jeremias. Antes, ou no início do chamado de Jeremias, antes de Jeremias se tornar um profeta extraordinário na nação, o seu chamado começou com um treinamento, porque todo chamado é precedido de um treinamento, ou chamado e treinamento caminham juntos. E no início de tudo, o Senhor perguntou a Jeremias: Jeremias, o que vês? Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 14. Jeremias, o que vês? Jeremias estava vendo muitas coisas. Mas quando Deus fez aquela pergunta, e quando Ele faz uma pergunta, Ele só quer uma resposta. Ele queria saber, na verdade, se Jeremias estava vendo naquela ocasião que o Senhor estava lhe mostrando. Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Senhor, eu vejo uma panela no forno inclinada para o norte. E o Senhor disse para ele: vistes bem. Jeremias viu o que Deus estava lhe mostrando. Meus amados irmãos, como igreja no Brasil, a gente não vai chegar em nenhum lugar, penso eu, se a gente não vê claramente. Mas escute, tem muita coisa rolando aí. E todo mundo está vendo um monte de coisa. A minha pergunta é: estamos vendo o que Ele está nos mostrando? Nossos olhos estão fitos naquilo que Ele está nos mostrando? Nossos ouvidos estão de fato inclinados para aquilo que Ele está nos falando? Temos ouvido a voz dEle? Estamos grávidos em primeiro lugar por uma visão ou pela visão dEle? Porque se a gente não vê claramente, seremos cegos e vamos guiar outros cegos, temo eu, para um barranco. E tudo aquilo que não coloca Jesus, o Cristo, como centro, vai dar ruim. Por que Gregório batia tanto e muita gente não entendia? Porque como alguém que tinha um espírito profético, ele percebeu, olhando como que lá na frente, que não ia dar certo. Tudo aquilo que substitui Jesus e o tira do centro, não vai dar bem. Tudo aquilo que não vem para cooperar com Yeshua no centro de todas as coisas, no final não vai dar bem, é fato. Tudo aquilo que vem para preencher nossa alma, tudo aquilo que vem para nos tirar do suor necessário no quarto, no processo, nos desertos da vida, sendo provado, sendo espremido, para que a nossa natureza morra um pouquinho mais e a de Deus cresça em nós.
tudo aquilo que aborta o processo da morte, da caminhada, da renúncia, no final não vai dar bem. Esse é um tempo que o Senhor está perguntando: o que você está vendo? O que é que está consumindo sua vista? Onde seus olhos estão? Você está vendo o que Ele está nos mostrando? O que Ele quer te mostrar? Você está ouvindo o que Ele está comunicando? Abraão foi atraído por uma terra aparentemente impecável, perfeita, Ló, e foi parar em Sodoma, e deu muito ruim. E olha que Pedro fala que Ló era um homem justo, que tinha uma alma justa, 2 Pedro 2, 7 e 8. E a história de Ló em Sodoma a gente conhece. Perdeu sua esposa, seus genros não quiseram acompanhar, suas filhas foram contaminadas, não deu certo. Enquanto isso, Abrão, que permaneceu naquele lugar de espera, ouviu novamente a voz do Senhor. Versículo 14, para a gente terminar. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então, verso 18. Então, Abrão mudou o seu acampamento, agora sim, e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Agora sim, ele podia prosseguir. Eu quero deixar para nós essas 4 palavras. Primeira, retorno. Segundo, permanência. Terceira, visão correta. E a 4, prosseguir. Prosseguir quando a direção vier. Prosseguir quando vermos claramente e ouvirmos claramente o que Ele está falando com a gente. Não dá nenhum passo sem que o Senhor tenha falado. Sabe, um grande desafio que os pastores do Brasil vão passar, no meu entendimento, tornar novamente a igreja do Senhor no modelo dele. Olharmos para trás, avaliarmos e dizermos: igreja, me desculpem, mas não vou pastorear uma igreja para agradar vocês. Tem que ser no molde dos céus, para agradar em primeiro lugar, em segundo e terceiro lugar a Ele. Isso vai dar trabalho. Isso vai dar trabalho. Mas é assim que deve ser. Então, meus irmãos, nessa noite, para alguns Ele está chamando para voltar àquele primeiro lugar, onde o coração aquecia, onde você sacrificava e com prazer e paixão, onde você teve seus primeiros encontros com Ele. Para outros, talvez a palavra seja: permanece. Volta a esse lugar e permaneça
até que. Para todos nós a palavra é: o que vês? Você está vendo claramente o que eu estou mostrando, o que eu tenho para ti? Ou você está movido pelo que os seus olhos físicos veem e está desejando? Permaneça até que a palavra do Senhor venha, e aí você poderá prosseguir. Aí é hora de dar o próximo passo. Não sei se fui claro, mas era isso que havia no meu coração, baseado nesse texto. E é por isso que desejamos orar nessa noite, por um caminho de volta. Retornemos a um caminho de volta. E lá vamos permanecer até que, como Daniel que permaneceu, reino após reino, rei após rei, ele permanecia. Pai, nós oramos nessa noite. Por um chamado para a igreja do Brasil, de voltar àquele lugar onde tudo começou. Um lugar de devoção, de paixão, de admiração, de honra a Ti. Ficamos mais envolvidos com as honras humanas uns aos outros, e esquecemos um detalhe de honrar em primeiro lugar a Ti. Senhor, eu te peço perdão porque fomos parar no Egito. Havia uma palavra sobre a igreja do Brasil, mãe de nações, celeiro de nações. Estávamos entregando ela para coabitar com os egípcios. Estava começando uma confusão só, ninguém sabia mais quem era quem. Obrigado por ter agido. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa sorte e nos está dando uma segunda chance de deixarmos novamente o Egito para trás e voltarmos àquele lugar, ao lugar do primeiro amor, o lugar onde nosso coração ardia só em ouvir o Teu nome. Nossa vida era mais simples, nossos prédios eram mais simples, não tínhamos carros, não tínhamos tantos apetrechos, mas tínhamos um coração que ardia e aquecia por Ti. Leva-nos de volta a esse lugar, nem que a gente tenha que perder tudo e começar tudo do zero. Sim, Pai. Sim, Senhor. E que nesse lugar a gente permaneça, e não sejamos uma igreja menina, imatura, agitada por toda a onda que vem, mas uma igreja que permanece, esperando a sua onda certa, esperando o momento, o tempo e o modo correto. E nesse tempo, Senhor, nos ajuda a fugir do pecado de Ló, de ver o que não deve, de ser atraído por aquilo que enche os olhos, e de irmos para um lugar onde o Senhor nunca nos mandou ir. Um lugar distante da Tua presença. Leva-nos de volta a Betel. Leva-nos de volta a um amor genuíno pelo Senhor, pela Sua presença, pela Sua casa. Leva-nos de volta a este lugar, e que lá a gente permaneça até que o Senhor fale o próximo passo. Sim, Deus, sim. Sim,
Eu oro para que a igreja brasileira tenha identidade, Senhor. Eu oro para que os profetas do Brasil se levantem e a igreja brasileira os ouça. Eles não falam yes, mas eles têm algo para falar. Para a igreja desse tempo, eu oro para que se levante os profetas do Nordeste. Eu oro para que se levantem os profetas do Nordeste. Que se levantem com tanta autoridade, com tanto fogo. Que mesmo aqueles que não querem vão ter que ouvi-los. Eu oro para que se levantem os profetas do Nordeste. Eu oro pelos videntes, os homens que vão ver claramente e que vão ajudar os santos a se desenvolverem no ministério e que vão ajudar os apóstolos, evangelistas, pastores, mestres a cumprirem o chamado deles plenamente. Eu oro conectando o profético com o corpo. Os profetas foram feridos e se rebelaram e se desconectaram do corpo. Eu oro agora, retornando. Eu chamo os profetas de volta ao corpo. Em maturidade eles vão saber se relacionar. O que fez Jeremias? O que fez? O que você está vendo? Onde seus olhos estão? Eu quero orar pelos profetas nessa noite. Eu quero orar por aqueles que têm um chamado para ver. Todos têm um chamado para ver, mas há alguns que Ele chamou e colocou um espírito profético. Queremos orar pelos profetas do Nordeste. Não estamos falando de quem foi reconhecido no corpo, de quem foi ungido profeta. Eu quero orar pelos profetas do Nordeste. Se você está aqui nessa noite, vem aqui na frente para a gente orar. Aguços sentidos espirituais, aguços sentidos espirituais. Para mim, Abraão teve 3 fases. Primeira fase, o filho de Tera. Era só o filho de Tera. Segunda fase, um pai, mas ainda exaltado, ansioso, agitado. Terceira fase, a maturidade, um pai de nações. É assim que eu vejo a igreja brasileira, semelhante ao chamado de Abraão e Sara. Quando nascemos, não tínhamos ainda uma identidade, não sabíamos quem era. Por isso que tentamos copiar tudo que vinha dos Estados Unidos, inclusive as coisas ruins. Hoje estamos no meio do caminho, porque estamos começando a entender
um pouquinho sobre paternidade, um pouquinho. Estamos começando a buscar um coração paterno, mas ainda somos inconstantes, agitados, ainda somos como Abrão. Mas a gente vai se tornar uma igreja madura e seremos como Abraão e Sara, pais e mães, ou uma igreja que vai dar paternidade para muitas nações. Mas primeiro a gente vai ter que aprender a ser filho. A gente vai ter que aprender a ser filho. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta a um lugar em Ti, de paixão, de altares erguidos, de sacrifício, de renúncia, mas de amor e de uma total devoção, de um amor desprovido de interesses. Aliás, o verdadeiro amor é desprovido dessas coisas, porque o verdadeiro amor tudo espera, tudo suporta e ele não acaba. Dá-nos um amor genuíno, Pai, por Jesus. Leva-nos àquele lugar de um coração aquecido. Sim, Pai, sim. Sim, sim. Onde passávamos horas e horas com tanto prazer. E que nesse lugar a gente permaneça. E que nesse lugar a gente venha atentar para a necessidade de ver claramente e de esperar a Tua voz, para que possamos dar os próximos passos, em nome de Jesus. E para os meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor, os profetas do Nordeste, aqueles que talvez serão muitos aqui como João o Batista foi, não tinha um grande atrativo, não tinha um grande figurino, não era o homem mais belo do Oriente, não se vestia com as melhores roupas, não tinha a mais deliciosa dieta, mas tinha tanto fogo que a Judeia, a circunvizinhança do Jordão, vinha ter com ele. Eu oro, Pai, daqui de Garanhuns, que eu considero uma Antioquia, que saiam daqui profetas, profetas, saiam daqui profetas que vão tocar cidades, que vão tocar o estado, que vão tocar outras regiões, e outros que vão tocar as nações. E se você acha que você não tem nada,
eu te digo que se você tiver o fogo divino, você terá tudo. O fogo divino substitui tudo, meu irmão. Você acha que a Europa está precisando de teologia? A Europa está precisando de fogo. Sim. Sim, sim. Ah, eu não sei falar. Que bom, queima! John Wesley, qual é o seu segredo? Eu não tenho um segredo, amigo. Eu apenas queimo e as pessoas vêm me ver ardendo. Queima, queima, queima. Volta a Horebe e se encontra com a sarça. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e teu pai que te ver em secreto te recompensará, te abençoará, te sarará, te libertará, te dará direção, te ungirá, te dará sabedoria, te capacitará, te dará respostas. Por isso, permanece. Ao voltar para aquele lugar de onde nunca deveríamos ter saído, permaneça. Até que Ele fale, até que Ele lhe mostre, até que, como Daniel, que orou, até que. Temos que ser mais perseverantes. Não podemos mais ser agitados de um lado para o outro. Não podemos mais ser levados por qualquer vento de doutrina. Não podemos mais ser atraídos pelo que os nossos olhos veem, pelo que enche nossos olhos. Quantos preciosos sacerdotes da minha geração se perderam, porque não esperaram o próximo passo, a próxima direção, foram atraídos e foram armando sem perceber suas tendas. Quantos preciosos ministros foram parar em Sodoma? Pai, nessa noite estamos voltando ao lugar inicial de nosso coração ardia, onde o Senhor falava conosco, onde o Senhor nos entregou as primeiras palavras e promessas, aquele lugar onde sacrificamos para Ti, onde levantamos um altar para Ti de amor, paixão e devoção, e decidimos que desse lugar, até que venha a próxima direção do Senhor, a gente vai permanecer neste lugar, a gente não vai sair. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a esperança do nosso chamamento, a riqueza da nossa herança entre os santos, a suprema grandeza do seu poder, que exercestes em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, o colocando à direita da sua majestade nas alturas, o estabelecendo como cabeça do corpo da igreja, que se tornou a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. E naquilo que me cabe nessa noite, eu declaro uma conexão dos profetas do Nordeste. Sim, sim, Pai.
novamente com o corpo. Te pedimos perdão, Senhor, por nossa rebeldia e imaturidade. E oramos para que o corpo nos aceite de volta em amor e em humildade. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Sim, Pai. Eu oro, Deus. Sim. Eu oro por fim, Sim. por uma liberação aqui de discernimento. Sim, Pai. Eu oro por uma liberação de um manto de discernimento sobre cada um dos meus irmãos aqui. Discernimento, visão clara, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, mas que ouça o que o Espírito está falando à igreja. Sim, 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 Senhor. Eu quero retornar ao início de tudo e permanecer aonde me colocaste. Eu quero ver aquilo que me permites, então prosseguir para o alvo. Eu quero retornar ao início de tudo e permanecer no lugar que me destes. Eu quero ver o que me permites, e então prosseguir para o alvo. Eu quero retornar ao início de tudo e permanecer onde me colocastes. Eu quero ver aquilo que me permites, então prosseguir para o alvo. Quando você não souber o próximo passo, caminhe em cima da palavra que Ele já te falou. Quando você não souber o próximo passo, volte ao lugar do seu primeiro altar, seu primeiro amor, o lugar onde seu coração ardia. Quando você não souber o próximo passo, só não haja baseado naquilo que os seus olhos estão vendo no momento, nas circunstâncias, naquilo que está te atraindo. Espere. O lugar que você contempla inevitavelmente vai te atrair. Precisamos ver e ouvir claramente o que Ele está nos mostrando e comunicando. Agora, quando a palavra vier, quando a direção vier, prossiga, avance para a próxima etapa. Nisso estará a nossa segurança. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Sirva ela como direção para as nossas vidas. Ajuda-nos a estar num lugar onde ela pode se cumprir. Eu só não quero ir e não vou para Sodoma. Mesmo que minha alma queira dar um próximo passo, nós decidimos permanecer, esperar, aguardar. Não queremos ser uma igreja ansiosa. Queremos confiar que no momento certo, Sua palavra nos alcançará. E aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, a respeito da igreja do Brasil, vai se cumprir. O Brasil não só se tornará um celeiro de missões, ou uma plataforma de missões, de missionários, mas também será de profetas, de apóstolos, de evangelistas, de mestres e de pastores para as nações. O
O Senhor fará isso a seu tempo. E enquanto esse tempo vem, decidimos permanecer, levantando altares, sacrificando, adorando, prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.